O ministério do Reverendo William Branham tem tido um profundo impacto na vida de muitas pessoas ao redor do mundo, e uma dessas pessoas é o meu convidado, o Reverendo Sidney Jackson, de Durban, África do Sul. Agora, eu creio, irmão Jackson, que você é testemunha ocular de muitos milagres e coisas que aconteceram durante aquelas reuniões. E você foi em 7 daquelas reuniões massivas que aconteceram naquele país. Mas antes que entremos na entrevista e os relatos que você vai contar, eu queria perguntar alguma coisa sobre você, para que as pessoas possam saber quem você é. Você nasceu na África do Sul? Sim, eu nasci no ano de 1900. 1900, então não precisa de muita matemática para saber que você tem 77 agora. Isso é fácil. E quantos anos você tem estado no ministério? Eu estou há 25 anos, como missionário. Como missionário. Em quais outros países, além da África do Sul, você tem ministrado? Primeiro, África do Sul, de lá fui para outros e hoje o que eles chamam de Zâmbia. E também Moçambique. Eu tenho ido para o evangelismo internacional cerca de 12 vezes. Na Holanda, Alemanha, Grã-Bretanha, Venezuela e descendo para o sul, para a América do Sul. Boas partes do mundo. E quais outros idiomas você fala, além da sua língua nativa, é claro? Minha língua nativa é inglês, mas também falo inglês dos Países Baixos, como Holanda, africano, eu falo o dialeto Songan, Sutu e também o dialeto Zulu. Eu sou qualificado nesses idiomas. Certo. Em que ano foi que o irmão Branham visitou a África do Sul, no qual essas grandes reuniões aconteceram? Eu sei que ele esteve lá mais de uma vez, mas qual a primeira vez? Bem, a primeira vez que ele veio fazer campanhas para curar enfermos, ele veio e passou por Moçambique. Bem, se me lembro bem, foi por volta de outubro de 1951. As primeiras reuniões aconteceram em Johannesburg, que naturalmente é uma das grandes cidades. Bem, Johannesburg tem uma população de aproximadamente 5 milhões, não é isto? É mais ou menos isto. Na verdade, as reuniões foram feitas nos maiores centros. Sim, a maioria nas grandes cidades. E então ele viajava de um lugar para o outro. Eu acho que a duração toda da campanha foi 9 semanas. 9 semanas, sim. Ele dificilmente descansava, mantinha-se indo para um lado e outro. Eu queria que você relatasse algumas das coisas que você viu. E eu vou apreciar isto porque muitos dos nossos telespectadores nunca tiveram a oportunidade de ver as coisas que você viu. Então eu acho que vai ser extremamente interessante para eles verem e ouvir os relatos de uma testemunha ocular de algumas coisas que aconteceram naquelas reuniões. Eu gostaria que você relatasse algumas delas, mas antes de tudo, antes de chegarmos a isto, como eram esses cultos? Bem, começando em Johannesburg, que naturalmente era o epicentro da missão apostólica de fé, que era o maior grupo pentecostal no nosso país. Foi o auditório do West. Eu não classificaria assim, foi o principal abrigo. Se você me permitir um momento, eles compraram o velho edifício da velha estação de trem de Johannesburg. E por isso que eu queria mencionar isso, porque é importante. E foi nesta grande estrutura de aço
que foi possível acomodar cerca de 10 mil. E, naturalmente, as últimas três noites foi estimado a acima de 17 mil pessoas. 17 mil pessoas, sim, esse era o ajuntamento. E as outras de Durban foram maiores. Bem, a de Durban nós fomos a isto, era na pista de corrida. Já em Johannesburg, foi patrocinada pelo Comitê Nacional formado de grupos pentecostais. E você foi às primeiras reuniões de Johannesburg? Sim, Johannesburg, sim. Bem, nós morávamos cerca de 300 milhas de Johannesburg. E quando as divulgações saíram sobre o irmão Branham vir para a África do Sul, com algo tão notável como nós lemos nas Escrituras, nós lemos que o poder de Deus está presente para curar. Isso pode parecer misterioso ou inacreditável, mas as pessoas nunca teriam ido para a reunião e simplesmente ouvir este pequeno homem de estatura, eu daria 5 ou 6 pés de altura, a minha altura talvez. E eles vinham para as reuniões, parecia que Deus tinha eletrificado o país todo. E vindo de ônibus e de trens e de carros. E este é o verdadeiro efeito que os filhos começaram a gritar e jogar fora suas muletas enquanto ainda estavam no ônibus, no caminho das reuniões, mesmo antes de assistir à reunião. Foi miraculoso como Deus visitou aquele país. Isso parece que tomou conta da cidade toda durante os cultos. Eu somente posso declarar isso como uma visitação de Deus. É a compaixão de Deus para conosco, sim, sim. Como exemplo do que aconteceu, você me falou sobre um homem que o médico dele disse que ele nem mesmo ia conseguir chegar na reunião. Eu queria que você falasse um pouco sobre isto. Bem, irmão, não tocarei nisso agora, mas deixe-me primeiro colocar o que eu tenho em mente. E espero que isso não tire todo o tempo. Mas na noite que o irmão Branham veio à plataforma, uma grande multidão já estava lá. E cerca de 4 horas antes da reunião, o povo já estavam lá. Que hora as reuniões começavam? Era às 7h30. E 4 horas antes já estavam lá. E eles tinham reuniões por volta das 4 horas nas quais o irmão Baxter pregava. Mas ele, na verdade, chegava à plataforma às 7h30. E o povo lá, e na noite que o irmão Branham chegou na plataforma, segurando sua Bíblia, se pôs de pé e disse: "Boa noite, amigos." Então eles fizeram uma fila de oração pela graça de Deus, para que todos pudessem ser chamados. E na fila tinha cerca de 100 pessoas. Mas se me lembro primeiro que ele chamou a plataforma foi 5 ou 6. Que ele escolheu para chamar a plataforma foi 5 ou 6. Primeiro ele chamou 5 ou 6, sim, mais ou menos isto. E então a gente via esses 2 dons dados a ele. Uma era discernir as intenções do coração das pessoas. Ele podia dizer o seu nome, de onde você veio. Se tivesse acontecido um acidente com você, ele dizia precisamente o que aconteceu no acidente, qual a sua doença e tudo mais. E ele começava a chamar as pessoas da audiência, sim. Ele orava pelos primeiros 5 ou 6 e dizia qual era a doença deles. Exemplo, eu vi um homem chegar na plataforma. Quando o homem veio andando, ele disse: "O seu nome é assim, assim. Você veio de Durban. O seu pé tem tantas polegadas mais curta." O homem veio andando assim. E ele disse: "Vire-se, Deus curou você." E eu vi que aquele homem que vinha com os ombros assim sacudindo, endireitou seus ombros e andou normalmente. Em instantes, seu pé, que era curto, cresceu e voltou ao normal.
Estes são exemplos de pessoas que vinham à plataforma. Eu me lembro de um homem que eu conhecia bem. Ele tinha câncer por todo o corpo e em sua cabeça. E naquela noite, antes da fila, quando o Mombrana fez a oração massiva, aquele câncer caiu da cabeça dele e foi escorregando. Mas ele ainda tinha um cartão de oração e ele veio à plataforma e Mombrana disse: você tinha câncer, você foi curado. Pode ir embora. O câncer era uns tipos de tumores. Sim, tumores, grandes crostas caíram. Ele tinha câncer aqui e o médico fez uma cirurgia, mas não teve sucesso. Eu conheço o homem e você podia ver as costelas dele. E por volta de 3 ou 4 dias, isso diminuiu tanto que ficou o tamanho da cabeça de um palito de fósforo. Este homem morava a cerca de 30 milhas de onde eu morava. E você o conheceu pessoalmente. Ele veio na primeira noite e pegou um cartão de oração e insistiu em vir à frente. Então o Mombrana disse: você tinha câncer, você está aqui, mas você tinha câncer, foi curado a noite passada. Vire-se e vá. Então houve exemplos como este. Mas para mim o maior milagre que vi, que foi absolutamente tão inspirado, era quando o Mombrana estava de pé lá falando com as pessoas e dizia: você reconhece que há uma presença aqui? E então ele dizia: no nome do Senhor Jesus Cristo, eu tomo cada homem e cada espírito sob o meu controle. Eu tenho estado em grandes ajuntamentos e em lugares abertos, orando pelos enfermos, e barulhos de cachorros brigando lá fora. Mas quando o Mombrana falava isso, o silêncio ficava tão grande que você podia ouvir uma agulha caindo no meio desse grande ajuntamento de pessoas. Milhares de pessoas em silêncio, milhares, 17 mil pessoas, e ele tomava o controle de tudo. Isso não era o irmão Brana. Ficava um silêncio lá. Ele tomava controle e dizia: você, demônio de epilepsia, sai deste homem. E você se aquete. Ele tinha o total controle. Bem, então isso prosseguiu assim. E além dessas 5 ou 6 pessoas que tinham o cartão de oração, tínhamos a fila e todos de pé. De repente ele se virava e dizia: aquele homem lá. E dizia: seu nome é tal, e dizia qual era a sua doença. Até mesmo o endereço: fique de pé, Senhor, Deus curou você. Ele chamava outros da audiência, sim. E vi muitos desses exemplos e pessoas que eu conhecia. E um incidente particular. Este foi um pastor muito conhecido. Ele teve uma operação na sua vesícula. E isso desceu para sua apendicite. Trouxeram ele para a reunião. E um outro pastor também bem conhecido trouxe ele, e o doutor não queria deixá-lo trazer. Mas esse outro irmão pastor implorou ao médico, porque este pastor que estava doente tinha dito: se eu for levado à reunião, serei curado por Deus. O médico eventualmente deu a permissão e disse: só dou porque este é o último desejo dele. Ele disse abertamente: se ele chegar na reunião de Brana, vou lhe dizer que Brana é um homem de Deus. Ele disse que era o último desejo porque achava que ia morrer. Sim, ele achava que ele nunca ia chegar lá na reunião. E eles trouxeram esse homem, eu estava lá e ambulâncias, havia inúmeras ambulâncias, ônibus de 2 andares. O país todo tinha somente um só pensamento. E esta era a campanha de Brana. Os hospitais tiveram um grande problema com pacientes. O povo todo ansioso, todos querendo ir para a campanha. Queriam sair do hospital? Sim, as ambulâncias traziam eles. Você podia ver as fotos, as manchetes e as fotos. E todas aquelas ambulâncias e ônibus de 2 andares estacionados.
ao redor do lugar do acampamento. E o homem, o que aconteceu com o homem? Voltando ao homem, o doutor concedeu a ele o último desejo. E eu estava lá quando tiraram ele da ambulância. E ao tirá-lo da ambulância, eles carregaram ele no que chamamos de maca. E eles colocaram ele lá e disseram: nós vamos para a ambulância, mas voltaremos depois para pegar você. E este homem, eu sei o seu nome, mas não quero mencionar nenhum nome. Ele estava deitado lá e o irmão Branham, orando pelos enfermos, apontou para alguém nessa direção e depois virou-se e apontou para ele. E disse: seu nome é assim e assim. Ele disse: eu vejo que você fez 3 cirurgias. Ele disse: Senhor, levante, pegue a sua maca e ande. E ele se levantou. E ele ficou ali por um momento e depois se assentou. E depois de uma meia hora, o pessoal da ambulância voltou para pegar ele e levar para o hospital. E eles disseram o que aconteceu. Ele disse: eu fui curado. Disseram: deite na maca, nós vamos levar você para a ambulância. Ele disse: eu vou andando. E para a surpresa deles, ele saiu andando. Eles disseram: vamos voltar para o hospital? Ele disse: sim, mas vou voltar somente para pegar minhas coisas. E esse era um pastor, um ministro do evangelho conhecido seu. E você viu eles o levando de volta. Eles não levaram, ele andou, foi embora andando. Eles o trouxeram para a reunião e ele voltou andando. Louvado seja Deus. Há alguns anos atrás, este homem ainda estava vivo. Este é apenas um do que eu poderia dizer centenas de casos. Eles tinham uma área médica lá que tinha centenas de cadeiras de rodas e macas, como nós chamaríamos. Este povo lá, eles tinham as ambulâncias São João e a Cruz Vermelha e enfermeiras e muitos grupos cooperando. E foi maravilhoso, até a polícia assistia. Na reunião de Durban, tinha 74 policiais que faziam a proteção entre a multidão. Mas nas reuniões de Johannesburg, na terceira noite, veja, eles trabalhavam no período noturno e apenas ficaram 3 dias em Johannesburg. E na terceira noite, a multidão chegou a 17.000 pessoas. Mas, irmão Ed, o que eu quero relatar aqui é que por volta das 5 ou 6 horas, quando o povo estava todos lá juntos, um terrível granizo caiu. Antes do culto, sim, antes do culto. E por essa razão, isto era coberto com um teto galvanizado, bem grande, eu suponho que umas 200 jardas, por 150 jardas de largura, este grande abrigo, e eles tinham passado o trator lá naquele chão, para levantar essa estrutura. Isso estava lá por muitos anos e o chão era descido assim. E essa terrível tempestade de granizo foi por cerca de 1 hora. Toda essa água e granizo desceu por toda essa área onde a reunião estava acontecendo. E o povo estava todos de pé, com seus pés em cima dos assentos, porque estava tudo cheio de gelo. E para aqueles que estavam nas macas, tinha que ficar apenas algumas polegadas assim do gelo, nada podia ser feito. E quando o irmão Branham fez aquela oração massiva, a qual ele fazia na maioria das reuniões, e quando ele fez aquela oração massiva, o poder de Deus atingiu aquela audiência. E eu sei que fotos foram tiradas disto. E em fotos nas quais eu tinha uma, aparecia como que halos de luz por todos os lugares, movendo sobre a multidão. Raios de luz enquanto ele fazia a oração massiva. Meus olhos viram pessoas que estavam há 30 anos na cadeira de roda andarem. Gente que nós conhecíamos. Uma mulher idosa foi trazida
na cadeira de roda, e os filhos não se interessaram muito por ela e apenas deixaram ela lá. E quando o irmão Branham fez aquela oração massiva, ela levantou-se da cadeira de roda e ela começou a procurar pelos filhos dela. E quantos anos ela passou na cadeira de roda? Este caso foi 23 anos na cadeira de roda. E esta oração massiva foi a que finalizou o culto. Sim, depois que ele orou, o que eu digo é individualmente. Mas ele foi enquanto eles estavam lá e apontando e dizendo qual era o nome de cada um deles. E tomou aquele povo que tinha aquela fé. E o irmão Branham diz, vocês operam esse dom, não eu. A mesma coisa que Jesus disse para aquela mulher que tocou a orla do seu manto. E virtude saiu dele. E esta virtude saiu do irmão Branham, enquanto ele apontava a eles, dizendo os seus nomes, o endereço deles, qual doença tinham e tudo mais. Eu vi um número grande de exemplos. Uma moça que teve a coluna quebrada num acidente automobilístico. Ela disse, vistam-me, Deus vai me curar. E eles tinham dificuldade de vestir ela. E ela estava deitada lá naquela maca e ele disse precisamente o nome dela, endereço e o que aconteceu no acidente. Ele disse, levanta, Deus te curou. E ela se levantou. Minha mãe estava perto dela. Minha mãe desmaiou, caiu por cima da maca, onde ela estava. Há fotos tiradas disso. Todos aqueles jornais estavam lá nas reuniões. E isso ainda foi em Johannesburg. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre as reuniões de Durban. Você também foi nas reuniões de Durban? Não, eu não estava, mas eu sei de tudo o que aconteceu em Durban. Mas o que quero mencionar aqui é que quando ele fez aquela oração massiva, irmão Ed, eu vi pessoas, e um em particular, há 9 anos acamado. E ele também disse às pessoas, me vistam, Deus vai me curar. E ele se levantou daquela maca e andou por cima daquelas 7 ou 8 polegadas de gelo e granizo. E onde havia gente em cadeira de roda, se levantaram e começaram a andar por cima deste gelo. Na maioria dos casos, devem ter sido estes que o irmão Branham detectou a fé que estava no coração deles, pois este foi o dom que Deus deu a ele. Quando ele veio a primeira noite na plataforma, ele disse, gente, nunca vi tamanha fé em nenhuma de minhas reuniões. E parecia que ali havia uma unção. E eu digo que o poder estava presente para curar. Porque Deus se encontrou com pessoas que nem mesmo tinham assistido nenhuma das reuniões. E isso continuou no nosso país por cerca de 8 semanas. Até que, eventualmente, ele foi para outros lugares. Mas o ponto de destaque das reuniões foi em Durban, no grande Gravel Race. Sim, foi no grande Gravel Race, 25 de novembro de 1951. Eu estive em Durban e visitei a racetrack, onde essas reuniões aconteceram. E tiramos algumas fotos deste lugar, somente para mostrar para as pessoas a imensidão do lugar. E nós poderemos ver esse slide, poderemos mostrar a vocês daqui a alguns momentos. Que não podemos pegar com a foto atual foi no primeiro piso deste lugar. É uma grande área de relva, um gramado verde. E o que eu entendi, conversando com as pessoas em Durban, que a área aberta inteira, que é um campo de golfe, estava repleto de gente. Agora, o racetrack não acomoda sentado 85 mil, não é mais ou menos isso? Eu estimei as pessoas do assento cerca de 60 a 80 mil. 60 a 80 mil nos assentos e aquela é a área onde fazem corrida de cavalos.
Então havia mais pessoas. Sim, era. Na verdade, toda a cidade estava perplexa. Toda a cidade, sim, toda a cidade. Não havia espaço para nenhuma bicicleta. Não havia ônibus, nada podia se mover. Tomou a cidade toda. Cerca de 20 milhas de lá, em Clearwood, havia pessoas tentando atravessar. E eu conheço exemplos de 20 milhas de distância de pessoas sendo curadas. Dessa distância do Trace Track, sim. Agora eu quero mostrar às pessoas algumas fotos do Trace Track, para que eles tenham uma ideia do tamanho do lugar onde as reuniões aconteceram. Se você me permitisse, eu gostaria de colocar aqui. Houve um exemplo deles trazerem um maníaco com correntes em volta do seu pescoço. Era um indiano ainda muito jovem. E por que eles tinham a corrente em volta do seu pescoço? Se tirassem a corrente, ele espedaçava as pessoas. Um maníaco, e eles mantinham ele acorrentado. E trouxeram ele estava fazendo assim, tentando alcançar as pessoas para matá-los. Muitos de nós supomos que esse homem teria morrido se o Senhor não o tivesse o libertado. E quando o trouxeram para a plataforma, o irmão Branham diz, tragam ele para a plataforma. E então o trouxeram, e quando o trouxeram para a plataforma, ele disse, soltem o homem. Eles disseram não, ele disse, levantem e soltem o homem. Deus o libertou. E foi tirado a corrente, e ele andava com o irmão Branham assim, completamente liberto. E então você sabe, os indianos, eu não sei se a religião era budista, eu não sei de que religião eram, mas eles tinham uma mancha negra e uma mancha vermelha assim na face. Eles cuspiam na mão e esfregavam as manchas para tentar tirar, enquanto o irmão Branham pregava a palavra, confessando que queriam receber a Cristo. Eles viram o poder de Deus em ação. Voltando ao tamanho das reuniões em Durban, dizem que havia acima de 25 mil pessoas nos portões. Isso foi na abertura da reunião? Veja, primeiro eles estavam todos no corredor e depois entraram para o Trace Track. E então começou a tomar conta de toda a cidade e o tráfego ficou parado. Estavam todos procurando e famintos, sedentos em busca de Deus. É porque o amontoado da população na cidade impacta a cidade. Agora, foi em Durban que após o culto, após a conclusão da campanha, o irmão Branham estava no seu hotel. E ele recebeu um telefonema de um oficial da cidade ou coisa assim, que pediu para ele vir e olhar pela janela. E eles iam passando com caminhões lotados de cadeiras de rodas e muletas. Eu pessoalmente vi uma foto disto. Você sabe algo acerca disto? Na verdade, o que aconteceu, irmão Ed, foi que eles queriam o Race Track. Esse comitê nacional tinha reservado os turnos da noite. Então eu levei de lá para Salisbury, para um ajuntamento de cerca de 500. E o irmão Branham disse, por que você está me tirando da vontade de Deus? O reavivamento está aqui. E nós não podemos adquirir o Race Track. E então fluíram para Salisbury e era o fim das reuniões de Durban. Quanto tempo eles ficaram em Durban? Eles ficaram lá 3 dias. Bem, o irmão Branham estava em um certo hotel. E eu conheço muito bem o vereador. Ele foi prefeito várias vezes. Ele foi prefeito de Durban e agora ele era vereador. Sim, vereador municipal. E este homem eu conheci pessoalmente. E pela graça de Deus, há cerca de 3 anos atrás eu tinha batizado ele.
Então ele ligou e disse: Reverendo Branham, olhe pela sua janela. E quando ele olhou, ia 7 caminhões de 10 a 15 toneladas, cheios de cadeiras de roda e moletas e todo tipo de aparelho que você possa pensar. Eles tinham ido limpar o trace track e se dirigiam pela cidade, milhares e milhares andando atrás disso, cantando: tudo é possível, somente crer. Eles estavam procurando um lugar para jogar fora aquelas coisas. Isso é a verdade. As pessoas foram de cadeira de roda, foram de ambulância, foram de muletas e voltaram andando. Foi exatamente o que aconteceu. Essa é a verdade. Este é um maravilhoso relato. E eu estou certo de que aqueles que assistem nossa entrevista hoje vão estar vitalmente interessados nessas coisas. Eu creio que as pessoas estão ouvindo coisas que nunca ouviram antes. Eu gostaria de trazer alguns outros pontos aqui. A cobertura dos jornais. Eu vi alguns artigos da reunião que estavam nos jornais. Eles fizeram grande cobertura sobre as reuniões. Sim, eu ainda tenho esses recortes de jornais. Sim, suponho que você tenha seu próprio recorte. Houve um exemplo em particular em Durban. Foi 2 anciões de uma certa igreja e disputavam se o irmão Branham era um espírita ou se ele era de Deus. E eles eram de um dogma que odiavam o irmão Branham. E eles eram vizinhos. E um deles andando no jardim, as 2 casas ficavam perto e tinham o mesmo jardim, as mesmas árvores. E então ele vinha chegando depois da meia-noite, porque ele tinha estado na reunião. E quando ele entrou lá, ele viu uma grande luz apareceu na frente dele. E ele sentiu uma mão tocar nos seus ombros. Ele estava sem jaqueta. E ele voltou correndo, e ele estava tremendo. Ele correu até o seu amigo, e ele disse: o irmão Branham é de Deus. Ele disse: algo tocou meu ombro, uma mão quente. E lá estava a marca de uma mão santa na sua camisa. Então ele tirou a camisa e então um jornal africano tirou uma foto daquela camisa e daquela marca, daquela mão. E disseram ao irmão Branham que isso poderia ser místico. E então o irmão Branham disse: tragam-me esta camisa. E então sua mão encaixava adequadamente na marca. E o jornal tirou fotos disto. O jornal fotografou. Eu tinha isto. O irmão Perry Green de Tucson tem a foto original do jornal original que eu tinha. Eu enviei para ele. E estes mistérios aconteceram lá. E um em particular, o irmão Branham estava viajando e então ele parou o carro e disse: cavalheiros, vocês veem aquele edifício lá em cima na montanha? Me levem até aquele lugar. Era um pequeno edifício, sim, era uma pequena cabana. E quando ele chegou lá, ele disse: essa mulher é uma cristã, a mulher que morava neste lugar. E disse: ela está sofrendo de tuberculose. Ela estava deitada na maca e descreveu tudo. Quando ele entrou, ela louvou a Deus. O irmão Branham orou por ela, ela se levantou, ela disse que estava orando a Deus, e Deus disse a ela que ele ia enviar um homem dos Estados Unidos para orar por ela, e ela foi curada. Então Deus falou com ambos, falou com ela e falou com ele. Sim, e enviou o profeta lá. Ele estava viajando de passagem, sim, ele estava viajando para o leste de Londres quando isso aconteceu. E o Diário de Londres registrou todas essas coisas.
Então, todas essas coisas estão claramente registradas nos jornais. Sim, nos jornais. Isso é um maravilhoso relato. Maravilhoso relato. Há pelo menos 2 relatos que eu quero entrar nessa entrevista antes de encerrarmos. Eu acho que eles são importantes por 2 razões. Primeiro, que não aconteceram na massa popular, e você estava em todas 2. E a outra razão é que isso foi em 1965, eu creio. Foi no verão de 1965? Junho, julho de 1965. Você estava indo para o interior de Moçambique, ou Redijai. Onde foi mesmo? Foi em Moçambique. Na área de floresta, sim, eu estava lá com o profeta nesta área. Talvez você pudesse particularmente relatar sobre um garoto e também um homem que estava sofrendo de delírios, uma doença. Sim, aconteceu quando estávamos acampados lá. Billy Paul estava conosco. Billy Paul é filho do irmão Branham, sim, filho do irmão Branham. E eles estavam acomodados em uma tenda e eu em outra. E por volta das 5 horas, o irmão Branham veio à minha tenda e disse: Irmão Jackson, eles vão trazer um homem aqui que está sofrendo de variola. E ele disse, no meio deste povo, eles pararão você e falarão na sua língua, que no meio deles há um homem doente e que você, pela lei, deve levá-lo no médico mais perto ou hospital. Esta é a lei local. Eu fiquei surpreso como o irmão Branham sabia isto. E eu tinha uma ideia que essas pessoas que nos levaram no automóvel, eu pensava que elas tinham dito alguma coisa para o irmão Branham a respeito disto. Mas porque Deus tinha abençoado ele, fazendo ele conhecer esses incidentes particulares, e também revelando os pensamentos e intenções. E aqui estava um exemplo absolutamente fora da congregação, num campo aberto, no meio de um interior, na floresta, sim, perto dos elefantes e tudo mais. Então ele me disse, irmão Jackson, este homem sofre de variola. Ele disse, se você fosse chamado para orar por ele, você colocaria as mãos sobre ele? Ele disse, se você colocar a mão sobre ele, então fazer contato, você será isolado. Porque era uma doença contagiosa, sim, uma doença contagiosa. Eu disse, sim, sei. Ele disse, você colocaria as mãos sobre ele? Ele disse, o que você faria, irmão Jackson? E eu, de uma forma humorística, disse, eu faria o que o irlandês disse. Ele disse, o que o irlandês disse? O irlandês disse, faça primeiro e discuta o assunto depois. Então ele disse, venha. E ele disse, você sabia que eles vão levar este homem no nosso veículo? E nós vamos ter que ficar aqui sentado um dia ou 2 esperando, porque eles vão levar ele em nosso veículo para o hospital, a uma distância de 150 milhas daqui. E tirá-los da floresta? Sim, o hospital mais perto era 150 milhas de distância. E ele disse, vem. E eu não entendi, eu pensei que esse povo que tinha pedido o veículo tinha contado tudo a respeito disso para ele. E na verdade eu não sabia que era Deus falando com ele. Ele disse, vem, e me levou em direção à floresta. E não era como dizemos, uma vereda aberta por caçadores, não havia vereda lá. Mas ele entrou através desse mato, com cerca de 8 pés de altura, que nós chamamos mato de elefante. E disse, vem, e eu segui ele. Sempre era eu que andava na frente. Sim, porque ele não era familiarizado com o mato. Pois é, mas agora ele que estava na frente. Eu diria que cerca de 200 jardas do campo,
Ele disse: pare, irmão Jackson. E isto ficou na minha memória. E eu parei e escutei um barulho vindo através do mato. E aqui vem eles carregando um homem em uma maca improvisada. E eles vinham carregando ele, e eu percebi que ele vinha gemendo. Oh. E o irmão Branham me disse: irmão Jackson, diz para eles colocar ele no chão. E eu falei na língua deles: coloca ele no chão. E ele disse: impõe as suas mãos sobre ele, irmão Jackson. Aí eu coloquei as mãos sobre ele e ele colocou as mãos dele sobre a minha. E a terrível temperatura que saía quando o homem respirava veio direto na minha face. A temperatura estava muito alta, era um grau bem alto. Então ele disse: coloca embaixo, coloca as mãos sobre ele. Vamos, irmão Jackson. E eu segui ele. E ele pegou o caminho de volta para o campo, deixando o homem lá, sim, deixando o homem lá. Depois de um tempo, lá vem eles, trazendo o homem através do mato. E vieram onde estava o motorista. Era um europeu, o homem era português. E colocou ele em cima da caminhoneta. A caminhoneta de vocês. Sim, a caminhoneta que estávamos supostos a usar. E então o deixaram lá. Então, o que eu sabia deles é que agora ele ia ser levado para o hospital. E então tivemos a janta e eu fui para a cama, estava cansado. No outro dia acordei, cedo olhei e a caminhoneta ainda estava lá. Então eu fui com o motorista e perguntei: você voltou rápido? Ele disse: não, eu não fui. Eu disse: o que aconteceu? Ele disse: bem, esse homem, nós já estávamos 1 milha ou 2 do campo. Ele bateu na traseira da caminhoneta. Eu olhei pela janela e ele disse: eu quero descer, minha casa é perto daqui. Ele morava ali perto, sim. Eu disse: ele não estava doente? Ele disse: não, ele está muito bem. Então, 1 semana depois daquilo, estávamos em outra cidade. Então, uma senhorita chegou para mim e disse: um jovem homem quer falar com o mestre. Eu fui olhar e era este rapaz que tinha tido varíola. E ele tinha viajado cerca de 150 milhas para dizer muito obrigado. Em gratidão, provavelmente veio de carona, só para dizer muito obrigado. Cerca de 1 semana depois, queria ver o mestre que orou por ele para dizer obrigado. Deus viu o que passava nesse coração de antemão. É o amor e a compaixão de Deus, irmão Ed. Isso está além do nosso entendimento. Só uma mais, e esta é do jovem. Enquanto você estava dirigindo, atravessando a floresta, e quando você passou perto de uma pequena vila, você me explicou que as crianças, enquanto você passava nessa pequena vila nativa, porque as crianças não veem veículos frequentemente. Eles têm medo e correm para dentro das casas. Medo de automóvel. É um país selvagem. E eles se trajam com aquelas peles. Sim, então quando eles veem um automóvel, eles correm para dentro das barracas. São vilas pequenas, e enquanto passávamos, o irmão Branham disse para o motorista: pare 1 minuto. E ele disse: irmão Jackson, e ele apontou para um grupo de cerca de 20 pequenos garotos nativos. Ele disse: irmão Jackson, você vê aquele pequeno garotinho ali? Eu acho que era um garoto de 6 anos de idade. Ele disse: você vê que ele está usando alguma coisa em volta do seu pescoço? Eu disse: sim. Ele disse: chame ele aqui e chame o pai dele também. E eu achava que talvez o seu pai não estaria ali, porque este povo de língua portuguesa, por estar em um país que eu diria um país bem selvagem, eles têm que, agora como eu posso dizer, eles têm que trabalhar milhas distantes dali. Os pais, sim, os pais, e eles vêm em casa em diferentes períodos do ano.
Mas quando eu chamei ele, ele disse que o seu pai estava lá e o seu pai veio. E aquilo foi uma surpresa para mim. E o irmão Branham desceu da caminhoneta e disse: irmão Jackson, diga para ele. E ele estava usando aqueles amuletos com pequenas nozes. Eles chamam aquilo de Mazula Nuts. Diga para o pai dele que ele está sofrendo de tuberculose. Então ele não ia entender se eu falasse TB, tuberculose em inglês. Então eu tive que imitar assim. Mombrana disse: diga a ele que ele tem isso desde quando nasceu. O homem disse: sim. E disse: diga a ele que ele está usando esse amuleto, eu diria este sinal, porque ele acredita nos espíritos dos 4 pais. E ele crê que este amuleto protege ele pelo espírito dos 4 pais. Nas Escrituras sabemos que eles oravam dizendo que o Deus de nosso pai, Abraão, Isaque e Jacó, e mesmo no meio dessas tribos, eu quero adicionar aqui, eles acreditam nessas coisas. Eles não tinham Bíblias. Eles até se circuncidam. E eles usam pedras para fazer a circuncisão. E há muitas coisas lá que eles fazem, que está na palavra de Deus e que eles passam de geração a geração. E quando eu disse isso ao pai dele, ele disse: isso é correto. E o irmão Branham falou com essas outras pessoas que estavam ali e disse: cavalheiro, você poderia tirar seu chapéu, por favor? Ele tirou o chapéu e o irmão Branham disse: irmão Jackson, coloque as mãos sobre ele. Eu pus a mão sobre ele e orei. E ele disse: agora, irmão Jackson, diga ao pai dele que ele nunca mais terá essa doença de novo. Deus curou ele. E o garoto foi receptível. E a gente percebia que ele estava verdadeiramente crendo. Agora, para mim, é claro que isso foi tão miraculoso e místico, se é que você quer ouvir esta palavra. Havia cerca de 23 nativos naquele lugar, mas Deus curou apenas um. Então é difícil se crer nisto, mas nós sabemos que mesmo o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, quando chegou naquele poço de Betesda, no meio de todo aquele povo que estavam deitados lá, aleijados e doentes, ele foi curar apenas um. Irmão Ed, essas são as experiências que eu tive com o irmão Branham e eu sou agradecido a Deus. Essas coisas são absolutamente a verdade. Bem, tudo o que eu posso dizer é que nós estamos agradecidos de ter esses relatos. Eu sei que isso será uma grande bênção para muitas pessoas. Eu estou certo que entre os anos de 1951 a 1965, há muitas coisas que aconteceram. Eu sei que você também esteve na América em um culto de tenda. Sei que a sua vida foi profundamente afetada não apenas pelos milagres, mas também pela ministração da palavra. E nós cremos que Deus enviou este homem, o irmão Branham, para restaurar a palavra de Deus de volta para a igreja. Eu sei que você crê nisso e eu mesmo tenho sido abençoado pelo seu ministério. E você foi abençoado pelo ministério dele. E é isso que estamos desejosos de mostrar. E eu creio que a entrevista de hoje vai simplesmente reforçar isto, para fazer você saber que Deus tem feito algo de natureza miraculosa em nossos dias, em nossa geração. Eu quero agradecê-lo, irmão Jackson, por vir nos visitar nesse tempo. Deus te abençoe. Amém. Obrigado.